intrinsecamente indiferente e pertencia, como fruto da criação, a Deus, e no mundo clássico era, ao menos em aparência, claramente distinta como vida natural da vida política, entra agora em primeiro plano na estrutura do Estado e torna-se, aliás, cito novamente, o fundamento terreno da sua legitimidade soberana. Que a vida nua ou o simples fato do nascimento se apresenta como fonte originária dos direitos é o que fica consignado na abertura da Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem e do Cidadão na Constituição Francesa de 1789. Cito o texto: todos os homens permanecem livres e iguais em direitos. Ora, é em relação a essa inscrição da vida natural na ordem jurídico-política do Estado-nação que se define o princípio áureo da moderna noção de soberania, com o expressivo conjunto de etapas biológicas que acompanham. O princípio de toda soberania, lemos ali, mais uma vez, na Declaração Francesa de 1789, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer uma autoridade que não emane expressamente da nação. Desse modo, procede Jorge Adorno, as modernas declarações de direito devem então ser vistas como local em que se efetua uma passagem da forma clássica de soberania régia, isso é, poder soberano tradicional, de origem divina, para uma nova figura histórica da soberania nacional. As declarações de direitos, então, configurariam uma transformação, por assim dizer, característica do modo de exercício do poder soberano na modernidade política europeia, por extensão de todos os países sob influência cultural da Europa. Se a soberania até então se compreendia, tomando por referência, tomando por modelo a figura do monarca ou da representação oficial do poder político, enquanto um poder de fazer morrer ou deixar de viver, isto é, poder de executar ou de indultar, isso é a característica própria do soberano. Quando uma sociedade se caracteriza como um poder, isto é, um poder que tem por objeto a gestão da vida dos corpos singulares do conjunto da população, o próprio modo de ser da soberania se transforma, como dizer, se inverte, por assim dizer, o seu contrário. Não se trata mais de soberania definida como um poder de fazer morrer ou deixar de viver, enquanto exercício de um poder de vida ou morte, mas nos marcos da biopolítica e do biopoder, a soberania passa a ser, então, concebida como o poder de fazer viver e deixar morrer. Entretanto, esta mudança de regime, isto é, a passagem da soberania como poder de fazer morrer e deixar viver para o poder de fazer viver e deixar morrer, não vai desaparecer a clássica e antiga figura do modelo de poder soberano como poder sobre a vida, como o direito de deixar viver e fazer morrer. Porque o soberano tem o direito de matar, ele exerce sobre a vida de outrem uma prerrogativa de concessão. E eu creio que justamente uma das mais maciças transformações do direito público no século XIX, escreve Foucault, consistiu, não digo exatamente em substituir, mas em completar esse velho direito de soberania, fazer morrer ou deixar viver, com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso, poder de fazer viver e de deixar morrer. O direito de soberania é, portanto, o de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, esse novo direito é que se instala, o direito de fazer viver e de deixar morrer.
base referência aos marcos que acabam de ser traçados, gostaria de sublinhar dois aspectos que considero de máxima relevância. Em primeiro lugar, que o surgimento dos direitos humanos e das garantias fundamentais asseguradas nas declarações dos direitos dos Estados democráticos modernos é estritamente contemporâneo dessa gestão política da vida natural, desse investimento do poder sobre a vida nua, ou seja, desse confisco da vida sobre um dos corpos vivos pelos mecanismos do poder. Os dois fenômenos podem ser considerados, pois, como se ambos constituíssem o verso e o reverso ou as duas faces de uma mesma moeda, aquela que configura a forma histórica dos modernos Estados nacionais e que constituiu um elemento indispensável no desenvolvimento do capitalismo. Essas duas faces podem ser também compreendidas como os dois polos na relação de poder-saber. De um lado, o polo do exercício do poder e de outro, o da resistência que a ele se opõe. Em segundo lugar, cumpre observar que esses dois processos estão igualmente interligados, do ponto de vista histórico, à configuração do tipo de soberania consolidada no Estado moderno. Desse modo, tanto as modernas declarações de direitos, como o biopoder, como a biopolítica, que constitui o seu elemento essencial, formam um corpo com a noção de soberania nacional moderna. Não se inclui nos propósitos, eu quero deixar isso bem claro aqui, de modo algum questionar a importância fundamental das declarações de direitos como garantia das liberdades públicas, nem a sua função histórica de emancipação e resistência ao arbítrio e à tirania. Pretendo apenas sugerir uma conexão entre esses três elementos: a soberania dos modernos Estados nacionais, os direitos humanos e a biopolítica. Se é inegável que, sobretudo como efeito da Segunda Guerra Mundial, multiplicam-se as convenções e as declarações de direitos humanos no âmbito de organizações supranacionais, obliterando assim o vínculo existente entre direitos humanos e Estado-nação, nem por isso é menos certo que a conexão acima sugerida é historicamente inegável. A esse respeito, observa o filósofo italiano Giorgio Agamben. Cito: é chegado o momento de cessar de ver as declarações de direitos como proclamações gratuitas de valores eternos e metajurídicos que tendem, na verdade sem muito sucesso, a vincular o legislador ao respeito dos princípios éticos eternos, para então considerá-las de acordo com aquela que é a sua função histórica real na formação do moderno Estado-nação. Ora, a figura de soberania que vemos surgir com o poder do legislador e biopolítico, tal como o caracteriza Foucault, não suprimiu, mas se acoplou ao velho direito de soberania. Esse, por sua vez, implica sempre na prerrogativa de decidir sobre o exercício do estado de exceção e assim, implica sempre, enquanto poder soberano, de algum modo, fazer morrer e deixar viver. É por essa razão que, depois dos trabalhos de Foucault, Agamben e outros, não se pode mais passar ao lado da ligação entre a democracia liberal moderna e a relevância política da vida natural para os investimentos e o poder. Somente se compreendermos, escreve Agamben, essa essencial função histórica das declarações de direitos, é possível também entender seu desenvolvimento e sua metamorfose no século XX. Quando, após as convulsões do sistema geopolítico da Europa, que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, o resíduo removido entre o nascimento e a nação emerge como tal à luz e o Estado-nação entra em uma crise duradoura, surgem então o fascismo e o nazismo, dois movimentos biopolíticos em sentido próprio que fazem, portanto, da vida natural, da vida biológica, da vida nua, o local por excelência da decisão soberana. Agamben tem aqui em vista manifestamente os campos de concentração e o totalitarismo político como os locais privilegiados de manifestação massiva dessa vinculação histórica entre a figura da soberania do moderno Estado-nação e a biopolítica. A tese de Agamben é uma tese forte, corajosa, e o campo de concentração é o paradigma da biopolítica. A esse respeito, pode-se dizer que o trabalho de Agamben apenas prolonga as intuições e algumas das hipóteses teóricas apenas parcialmente desenvolvidas pelo próprio Foucault sobre biopolítica e biopoder. Assim, por exemplo,
Em um dos seus textos tardios, que precede os poucos anos da sua morte, podemos ler esse trecho específico que eu tomo a liberdade de ler para vocês. Cito Foucault: afinal de contas, o nazismo é de fato o desenvolvimento até o paroxismo dos mecanismos de poder novos que haviam sido introduzidos na Europa desde o século XVIII. Não há Estado mais disciplinado, claro, do que o regime nazista. Tampouco há Estado onde as regulamentações biológicas sejam adotadas de uma maneira mais densa e mais insistente. Poder disciplinar, biopoder. Tudo isso percorreu, sustentou a MUC, a sociedade nazista, a assunção do biológico, da procriação, da hereditariedade, a assunção também da doença, dos doentes. Não há sociedade, a um só tempo, mais disciplinada e mais previdenciária do que aquela que foi implantada ou, em todo caso, projetada pelos nazistas. O controle das eventualidades próprias dos processos biológicos era um dos objetivos imediatos do regime. Mas, ao mesmo tempo que se tinha essa sociedade universalmente previdenciária, universalmente seguradora, universalmente regulamentadora e disciplinar, através dessa sociedade surge o desencadeamento mais completo do poder assassino, ou seja, do velho poder soberano de matar. Talvez seja justamente em razão desse vínculo histórico, acima indicado, que Hannah Arendt já havia sugerido que a crise dos direitos humanos coincide com o declínio do Estado-nação. Ora, com a crise permanente do Estado-nação ao longo do século XX, tornou-se possível o aparecimento, em sua crueza rude, daquela face assustadora da biopolítica que vem à luz como o fascismo, o nazismo e o stalinismo, que trouxeram à tona o que há também de violência nos regimes biopolíticos que fazem da vida natural o local de referência da decisão soberana. Até esse momento, procurei preparar as bases para a formulação de uma hipótese que considero de suma importância para a reflexão que pretendo apresentar a vocês hoje. Suspeito que em nossos dias, tanto no plano dos organismos internacionais como no contexto da realidade brasileira, deparamos com cenários não menos dantescos, não menos cruéis, nos quais novamente se manifesta o sentido próprio da intervenção soberana sobre a vida nua, esta considerada como campo de exercício da decisão soberana. Com base nesses elementos, permito-me articular a seguinte sugestão. Se é verdade que as declarações de direitos e garantias fundamentais do constitucionalismo moderno surgem simultaneamente com o grande empreendimento de normatização, regulamentação e disciplina da sociedade ocidental, se esse movimento é caracterizado por um enredamento da vida natural no domínio próprio da política, ou seja, pela tomada em consideração da vida individual e coletiva nos cálculos do poder soberano, se o tipo de poder denominou vida política pode ser compreendido também por um tipo de governo que toma a seu cargo a vida dos indivíduos e das populações no sentido de uma gestão planificada e de uma intensificação de suas forças, então também o discurso libertário das declarações dos direitos humanos compõe esse mesmo universo histórico, integra a mesma constelação e toma parte do mesmo processo caracterizado como surgimento da biopolítica e pela forma histórica de soberania dos Estados-nação, ainda que como exercício de resistência contra pretensões desmedidas de poder. E aqui me permito recorrer mais uma vez a uma citação de Foucault verdadeiramente seminal para os meus propósitos. Pois a novidade representada pela configuração histórica do poder, tal como instituída a partir do século XIX, determina, com o advento do biopoder, uma nova modalidade histórica de organização política da moderna sociedade ocidental. Cito Foucault, parece que um dos fenômenos fundamentais do século XIX foi o que se poderia denominar de assunção da vida pelo poder. Se vocês preferirem, trata-se aqui de novos discursos, ou daí um tom coloquial, se vocês preferirem, uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico, ou pelo menos uma certa inclinação que conduz ao que poderia chamar de estatização do biológico. Ora, a estatização do biológico implica naturalmente a inscrição da vida
na esfera de decisão da soberania. E com isso, que a vida e a morte deixam de ser consideradas fenômenos naturais, imediatos, de certo modo originais, que se localizam fora do campo político. Escreve Foucault: a vida e a morte do súdito ou dos súditos só se tornam direitos pelo efeito da vontade soberana. Ora, se o conceito até aqui conhecido de as formas de soberania dadas dos Estados-nação, tendo entrado em crise permanente já no século passado, revelado também a face assassina do vil poder na experiência dos campos de concentração do extermínio, e se essa crise prolongada se tornou ainda mais aguda, se aprofundou, generalizou e intensificou com as sistêmicas transformações globais ocorridas no final do mesmo século XX, então se compreende que novos agenciamentos e dispositivos estratégicos começam a se forçar também no que se refere aos investimentos de poder político sobre a vida natural. Desse modo, o processo de agonia do moderno Estado-nação talvez possa ser indiciado de forma macabra pelo recrudescimento do terrorismo internacional, que foi capaz de rasgar na face do poder imperial uma cicatriz monstruosa, devastando com o ímpeto de uma violência inaudita os seus ícones maiores e mais venerados, protagonizando uma forma macabra de retomada do poder, de deixar de viver, de fazer morrer, ou seja, da decisão soberana sobre a vida humana, aos acontecimentos do tempo. De modo análogo e em sincronia com o processo global, também com o escuro subsolo dos presídios e reformatórios brasileiros, afirma-se um novo afrontamento que tem por objeto a decisão soberana e a vida nua, ao tempo ainda. Afirma-se um novo afrontamento que tem por objeto a decisão soberana e a vida nua, a corroborar a impressão que talvez tenha que permanecer por algum tempo ainda como um pressentimento e uma intuição velada, de que talvez sejamos nós as primeiras testemunhas de um remanejamento em grande escala nas formas tradicionais da soberania. Reviram as recentes rebeliões de cargos correcionais, cárceres e presídios vários que proliferam em diferentes estados brasileiros. Desde o episódio conhecido como massacre da Casa de Detenção do Carandiru, até as sublevações incessantemente retomadas nas FEBEM de São Paulo, mas principalmente as mutilações bárbaras e hediondas, as carnificinas que foram praticadas recentemente em vários presídios nacionais, Porto Velho, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro. Seus autores se organizam a partir de comandos com extensas ramificações extracarcerárias, como o Comando Vermelho ou o Primeiro Comando da Capital, cujas malhas dão suporte a ações coordenadas em redes com amplo alcance territorial e que, em virtude de sua sólida ligação com o crime organizado e com o tráfico internacional, ultrapassam largamente os limites de uma única nação. De acordo com um sofisticado esquema de ação, tecnicamente bem aparelhado, integrantes de grupos rivais prosseguem e executam uma decisão soberana acerca do direito de vida e de morte sobre a vida natural, depositada nas prisões oficiais, onde o Estado em crise não reúne mais as condições de se impor como detentor efetivo e único titular do monopólio da violência. Sem exagero, pode-se dizer que assistimos, em todos esses casos, a uma disputa entre o poder estatal e a resistência que se lhe opõe, tendo estranhamente por objeto a decisão sobre o direito de vida e de morte, a saber, sobre o exercício do poder de vida e de morte sobre a vida biológica. E se, como já observava Michel Foucault, a violência, ao mesmo tempo individualizante e totalitária sobre a vida nua, é congênita ao surgimento da moderna nacionalidade estatal, talvez esta novidade consista em que hoje se conteste eficazmente a soberania oficial dessa forma de nacionalidade
o direito de decidir sobre o estado de exceção. Registrando a transformação do modo de exercício de relações de poder no século XIX, assim como os movimentos de resistência a que deram origem, Michel Foucault conecta diretamente a inclusão da vida natural nos circuitos do poder com os movimentos de resistência gerados por esse ingresso da vida nua no domínio do biopoder. Escreve Foucault: contra esse poder ainda novo no século XIX, as forças que resistem tomaram apoio sobre aquilo mesmo que ele investia, quer dizer, sobre a vida e o homem enquanto ele é um ser vivente. Se, como poderíamos ser levados a pensar, como auxílio de Foucault, há 2 séculos passados, os afrontamentos decisivos que colocavam em xeque o sistema geral do poder tinham por objeto a vida, reivindicando suas necessidades fundamentais, a existência concreta, o homem, ou a plena realização de suas personalidades, talvez essa retomada literal da vida nua como objeto biopolítico em nossos dias, essa resistência que a faz voltar-se contra o sistema que lhe permitia controlá-la, tem um sentido bastante diverso daquele de há 2 séculos passados. Refiro-me ao nome poder-resistência. Nesse sentido, talvez estejamos imersos numa crise muito mais radical e muito mais profunda do que aquelas que outrora foram enfrentadas com projetos de reforma dos institutos profissionais, com a racionalização e gestão utilizada do sistema carcerário, pautada pelo respeito aos direitos humanos e garantias fundamentais da Constituição. Consternados, nós verificamos hoje, aqui, a uma repetição sinistra daquilo que sempre ocorreu em termos das relações entre poder e resistência. É sobre o mesmo elemento de apoio que a força de ambos, poder e resistência, se exerce. Poder e resistência ao poder, de modo que a resistência ao poder oficial sempre toma por base de suas ações estratégicas no mesmo campo em que as técnicas de poder tentam controlar e neutralizar os seus efeitos. Esse campo não é outro senão a vida nua, a vida natural e sua significação política. O que eu gostaria de sugerir é que no eterno confronto entre poder e resistência e no peculiar espaço social de manifestação dos efeitos do poder soberano, ou seja, no espaço cerrado e normatizado dos presídios em que se delimita a rígida fronteira entre criminosos e inocentes, normais e delinquentes sob correção, isto é, nesse palco por excelência de exibição triunfante do monopólio da violência legal, é nesse campo que se encena de modo aterrador e ostensivo o requiem patético da soberania do Estado-nação. É a partir dele que se contesta ao Estado-nação de modo explícito e ruidoso a tradicional prerrogativa de decidir sobre o estado de exceção. O espetáculo que se desenrola em nossos morros, favelas, mas também no coração das metrópoles de um país periférico do capitalismo mundial como o Brasil, aquilo que se passa em seus presídios e seus institutos correcionais é que a delinquência reivindica para si, com a violência bruta própria das forças da vida bárbara, a insígnia e o capital simbólico mais característico da decisão soberana, o direito de morte sobre a vida nua, num exercício pirotécnico do poder desmesurado de deixar viver e fazer morrer. É certo que muitas vezes nossa consternação diante da brutalidade dos fatos nos mantém como que enfeitiçados por uma ótica moralista que se compraz em criticar obstinadamente as insuficiências econômicas, a ineficácia crônica das políticas sociais, assistenciais, previdenciárias e de segurança pública, das quais deveria se incumbir o Estado brasileiro. Entretanto, talvez estivesse mais do que na hora de superarmos o prisma estreito da indignação moralista para nos alçarmos ao nível da reflexão histórica e filosófica com um escopo ampliado e com vistas da análise crítica. Talvez o que esteja ganhando formas e contornos em todos esses episódios seja a dramática permissão de um modelo de soberania que é contrastado e contradito precisamente em seu fulcro,
decisão soberana sobre o estado de exceção, que, no caso em análise, implica no direito de morte sobre a vida nua, exercido à margem e em aberto confronto com os aparatos normativos, criminológicos, legais, policiais, judiciários do Estado Nacional. Que novas figuras de soberania se insinuam nesses limiares plenamente reconhecíveis, nos quais ancorávamos a nossa identidade cultural? Quem são os nossos novos soberanos? Pergunto se em todos esses acontecimentos de dramaticidade inaudita, em que os criminosos administram e executam uma decisão soberana sobre a vida nua, para o espanto catatônico da sociedade civil e dos aparelhos de Estado, ou seja, em que a mutilação de corpos, a sumária condenação à morte seguida de pronta e brutal execução, em suma, a decretação do estado de exceção, sob a forma dos toques de recolher, o fechamento compulsório do comércio, da aberta intimidação, se todos esses fenômenos também não encontram um enquadramento adequado na linha de reflexão que acaba de sugerir, a saber, no constatável processo de declínio da soberania configurada nos Estados-nação. E se assim é, então a forma de manifestação dessa agonia deve necessariamente coincidir com o domínio privilegiado de afrontamento das relações entre poder e resistência no mundo moderno. O campo da vida nua, campo em que os corpos são tomados em conta pelas relações de poder e de dominação. Valeria a pena, tendo isso em vista, que nossas intervenções, pergunto, valeria a pena, tendo isso em vista, que as nossas intervenções se limitassem ao discurso recorrente sobre a urgente e inequívoca necessidade de reformar sistemas prisionais? Sem ignorar as razões humanitárias que tornam urgentes tais reformas, não seria igualmente imprescindível levar também em conta que a nível sistêmico talvez esteja em curso uma transformação profunda no próprio tipo histórico de relações de poder e soberania, a cujo surgimento a prisão moderna esteve associada como um regime modelado. Suspeito que uma reflexão justa e filosoficamente apurada e historicamente bem instruída sobre nossos antigos circuitos discursivos a respeito de privação de liberdade, sistemas carcerários e direitos humanos, poderia descortinar novos horizontes teóricos e práticos que permitissem vislumbrar pontos de intervenção, linhas de resistência, vetores para o pensamento e a ação que nos auxiliassem a formular com mais lucidez as nossas questões e identificar a verdadeira natureza e a extensão dos impasses e crises em cujas áreas nós nos debatemos. Muito obrigado pela atenção. Dos nossos acadêmicos, em que pode ser um fruto de pronto, porque estamos exatamente iniciando sobre o semestre do ensino. Muito bem, como
permitir